Olá, eu sou Jéssica Guedes, eu sou advogada. Hoje eu vou apresentar mais um episódio do podcast Grandes Encontros da Advocacia, com direção de Laírson Bueno. Hoje eu vou falar sobre um tema de grande relevância aqui no Distrito Federal, que é a compra e venda de imóveis irregulares. E para abrilhantar esse tema e para falar assim com grande maestria, a minha convidada é a doutora Angélica Veiga. Ela é pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil. Ela atua em Direito Imobiliário e Consumidor. Ela também trabalha com execução de títulos extrajudiciais e também mediadora de cobranças extrajudiciais. Eu já aproveito para saudá-la, porque esse tema vai ser assim, de grande repercussão e vamos falar um pouquinho com ela. Tudo bem, doutora Angélica? Tudo bem, Jéssica. Primeiramente, eu agradeço o seu convite, né, a oportunidade de estar aqui. Também agradeço ao doutor, né, Bueno, que está aí com a Jovem Advocacia, né, apoiando, né, dando e fornecendo esse espaço aqui é fantástico, fantástico, né? A gente quer falar, a gente quer também aparecer, né, dar essa oportunidade para jovem advocacia. Aquele jovem advogado que não tem tanto seguidor, não tem tantas... Tem muita expertise, mas não tem espaço, né? Isso? Sim, exatamente. As pessoas olham hoje muito para números, né? E às vezes esquece de olhar ali a capacidade de cada um, né? Então essa oportunidade é, assim, essencial e por isso eu estou aqui, por isso eu aceitei esse convite. E pegou um tema, na verdade, escolheu um tema de grande repercussão, porque no Distrito Federal a gente tem demais essa situação de compra e venda irregular, Nossa, né? é algo assim surreal, né? Brasília, o Distrito Federal no seu contexto, né? A gente vê grandes cidades, mas tudo passou por algum processo e ainda está passando, né? De regularização. Mas antes da gente falar sobre esse tema, porque a gente sabe que o tema é a cereja do bolo, eu vou fazer algumas perguntas de cunho pessoal para a doutora. Na verdade, eu quero saber se ser advogada, sempre foi uma ideia, sempre esteve ali presente, na sua infância, na sua adolescência, ou foi uma decisão já da fase adulta? Não estava nos meus planos. Na verdade, eu queria ser psicóloga. Eu observava e as pessoas falavam, nossa, você tem um dom de escutar as pessoas e tudo mais. Mal sabia eu que o advogado também tem que ter esse dom. Tem. Então, eu fui para, assim, vivi a minha adolescência pensando na psicologia. Então, por muito tempo, eu até fiz o Enem na época para psicologia, né? Cheguei a pegar uma bolsa ali, mas, assim, a necessidade era outra, né? A gente não tinha muita condição de pagar a faculdade, ainda que fosse um complemento ali, minha família não tinha, e eu fui trabalhar. Então, eu fiz diversos cursos profissionalizantes e até iniciar cursinho, né? Que aqui em Brasília, cursinho, vamos fazer cursinho. A cidade dos concursos, a gente fica meio... a gente até se sente mal, né? Porque muito. A família influencia muito para que a gente faça... Se a gente não tiver uma formação, tente pelo menos o concurso público, que na verdade as famílias fazem esse papel como se fosse o seguinte, nenhuma outra profissão, nenhum outro trabalho vale, né? Tem que ser concursado. Eu escuto isso até hoje. Né? Eu assim, escolhi a advocacia contra todos. Então, assim, eu tenho pessoas na minha família que são advogadas, mas não exercem, né? Hoje já tem a minha prima, isso que eu ia te perguntar, tem mais advogados da família? Então, tudo começou com concurso, né? Eu comecei a fazer cursinho e aí eu falei, gente, mas eu gosto disso. Aí constitucional, amava constitucional. Administrativo eu fui passar a amar depois de um bom professor. Mas eu gostava muito de constitucional e eu, gente, eu gosto disso e falei, acho que eu posso mudar aí minha área. E o direito, ele tem um leque, né? Você não precisa necessariamente advogar ou fazer um concurso público, pode dar, né? Pode fazer uma especialização, ser professor. Ser professora, enfim. E aí, minha tia, né? Ela concursada, então ela foi a primeira concursada da família. Então, isso gerou uma certa cobrança, né? Para a outra geração, né? Olha, sua tia conquistou isso e tudo mais. E a minha prima, filha dela, também fez direito, aí
fez a OAB, passou, mas não queria exercer. E eu vim, ela fez concurso, passou em concurso e tudo mais, e eu cheguei e falei, vou advogar, mas eu iniciei mesmo. Vou confessar aqui, eu fiz a faculdade pensando com foco em fazer concurso. Quando eu fui estagiar em um grande escritório aqui, né, em Brasília, eu olhei aquilo e falei, gente... A realidade é diferente da teoria. Eu posso ter dinheiro também nessa área, entendeu? Mas espera aí, como assim? Ele tem mais de 30 advogados aqui. Como assim? Uma rede de colaboradores. É, uma rede de colaboradores, muitos estagiários. E aí isso me fascinou. Falei... O meio, mais uma vez, influenciando, doutora? Influencia e assim, eu falo, onde você estiver, cuidado. Porque o medo vai te travar, porque as pessoas colocam essas crenças limitantes na sua cabeça. E a advocacia, eu vejo que, assim, até hoje eu escuto de familiares, para fazer concurso, tem gente que manda edital, olha só esse concurso. Então, você fez direito, eu acho que esse aqui seria bom. Por que você não faz esse aqui? E eu falo sempre para os meus colegas. Você se sente invadida? Você acha, assim, que é desrespeitoso? Sim, e eu aprendi a falar, né? Porque antes eu escutava, hoje não. Hoje eu falo, não, é a minha escolha, é o que eu quero. É a minha vida. É o meu talento. Porque é uma coisa que eu até, assim, durante a pandemia, eu, assim, registrei muitos conteúdos de autoconhecimento. E eu acho que, para você ser advogado, primeiramente, você tem que se conhecer. Porque a advocacia não é para qualquer pessoa, entendeu? Ou para qualquer bacharel em direito. Sim. É necessário que você tenha o talento, e você tem que descobrir se você tem o lance da malícia também. Eu falo assim, a malícia não no lado negativo da coisa, mas de você ser, não é audacioso, tem uma outra palavra, mas você precisa analisar e aproveitar, por exemplo, as oportunidades, falar, eu acho que é isso aqui, sim, e eu acho que esse caminho aqui é bom, eu vou trabalhar aqui. Mas também, se não der certo, eu vou para outro lado, porque eu acho que a advocacia nos permite isso, né? Sim, exatamente. Primeiro, você não pode ser uma pessoa descansada e nem gostar de rotina. Eu não gosto de rotina, então um dos motivos de não querer fazer concurso público é não ter aquela obrigação de sentar na minha cadeira 8 às 18, horário de almoço. E, assim, outra coisa que eu também coloquei na minha cabeça é que eu quero viver a minha profissão, mas, assim, atendendo os meus clientes sem a necessidade de ser subordinada. E você também põe os limites também, né? Sim. Seu horário. Meu horário. É claro que a gente sabe que tem momentos, assim, eu estou vivendo 2 semanas agora que eu estou dormindo meia-noite, 1h da manhã, mas eu tenho ali como fazer o meu horário. Por exemplo, de manhã eu consigo fazer uma atividade física, consigo fazer que, por exemplo, a gente tem que administrar todo o nosso horário para não ficar de 8 a, sei lá, 2h da manhã trabalhando. Até porque o cliente, ele não tem essa visão, né? Então, por exemplo, se você se coloca muito à disposição, você acaba não se respeitando e não impondo limites. Isso. Então, o que vai acontecer? Ele vai querer sempre que você... E no início eu não sabia disso. Mas então, na faculdade a gente não aprende sobre isso. Então, a prática, ela nos faz entender os nossos limites e impor limites também. Sim, com certeza. Eu percebi isso. Porque, primeiro, hoje eu tenho 2 celulares. Porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então eu ficava ali no push o tempo inteiro. Meu Deus, é uma decisão, meu Deus. E atendendo cliente meia-noite, tem cliente que olha o processo todos os dias. Ele olha o andamento e fica te perguntando. É um problema. Poderia até ser um assunto para a gente falar. É um problema o cliente acessar o processo? Assim, a gente fica pensando. Eu acho que é unânime. É unânime, mas, assim, eu falo e sou muito sincera com os meus clientes. Quando eu tenho a total atenção de ir também fornecer informações, porque também tem advogado que você paga ali e aí vai deixar para falar com a pessoa e aí fica aquela angústia. Um andamento importante. Então, muitas vezes eu falo, olha, eu não falei com você ainda porque não teve nada importante que vai influenciar. Então, eu tive que também impor esses limites e colocar um horário de atendimento, um WhatsApp comercial. Olha a psicologia entrando aí também, porque olha só,
a partir do momento que você não traz essa preocupação para o seu cliente, você também está dizendo para ele assim, descansa, né? Sim. Às vezes ele está tendo situações Ansiedade. que você está resolvendo que foge ali do habitual, né? Que para ele é de grande, né, repercussão, Sim. ele fica nervoso e aí você está fazendo exatamente. Então, querendo ou não, a psicologia tá... Não, o advogado, ele tem... Eu acho que ele tem que ter até um curso ali profissionalizante para saber lidar com essas pessoas, porque lidar já com o ser humano é difícil. É difícil. E, então, assim, eu falei, vou escolher a advocacia, porque eu acredito que eu tenho o dom também da relação, né? Inclusive, quando eu fui contratada para estagiar, eu era a única ali que não tinha indicação, não tinha experiência, e uma das perguntas da chefe, né, foi o porquê que você quer, por que você acha que você merece essa vaga? Falei, primeiro que, por mais que eu não tenha trabalhado diretamente com a advocacia, eu trabalhei com o público, trabalhei com pessoas, então eu sei lidar com pessoas. Eu acho que para a advocacia o primeiro passo é saber lidar com as pessoas, saber conversar, saber aparecer, saber se comportar. Hoje, eu posso fazer uma pergunta? A sua advocacia hoje é humanizada? Sim. Esse tratamento, essa experiência anterior com pessoas ajudou, ajuda na sua advocacia Com hoje? certeza. E eu vou te falar porque eu conheço pessoas que são formadas, têm OAB, exercem ali, né, de uma forma ou por uma contratação de um escritório, então a pessoa fica escondida, né? Porque ela está ali através de um Produção outro. mesmo. É mais a produção e ela não consegue avançar porque ela não consegue se relacionar. Ela não consegue estar em um evento, ela não consegue fazer um network, ela não consegue falar que ela é advogada, ela não consegue ter essa posição no mercado, porque ela não consegue se relacionar, ela não exerce esse poder que a gente tem, né? Então, por isso que eu acho que tem amigos que são novos ainda e falam, eu não tô gostando da advocacia. Não sei. Você tem quantos anos? Você gosta de rotina? Você só sabe trabalhar com aquela rotina? Alguém ali falando para você o que tem que fazer? Faz um concurso. Será que não é por aí que você... Mas eu abro um parêntese também. Por exemplo, você falou da pandemia, a gente teve um isolamento ali obrigatório. Sim. Por mais que às vezes os nossos colegas não consigam ter esse tete-a-tete aqui que a gente está tendo, mas a gente tem as redes sociais. Embora a gente tenha algumas limitações, né, pelo código de ética e tudo, Sim. mas as redes sociais é uma boa opção para esse colega que não tem, sabe, esse tete-a-tete. Então, por exemplo, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Para que ele não desista, né? E eu vou te falar, mas tem gente que não gosta. Eu tenho amigos que não conseguem falar no WhatsApp não, no Instagram, fazer um Reels. Tem pessoas que têm muita vergonha, tem pessoas que não... Aí, assim, das duas, ou faz um tratamento terapêutico para saber lidar com isso, ou realmente é porque a pessoa Tem gente, a gente tem que aceitar o talento de cada um. Sim. Joel fala muito isso, Joel J, eu sempre faço referência a ele, porque é uma pessoa que eu sempre escuto, por mais que não seja da minha área, e eu acho que a advocacia a gente precisa escutar grandes empresários, porque somos empresários disfarçados, Exato. né? E assim, assim, não é demais aprender, né? Não. Então, assim, a gente tem a humildade de reconhecer que a gente não sabe aquele conteúdo. Isso. Mas o interessante é assistir, olhar e falar, opa, eu quero saber isso um pode pouco ser mais. usado. Isso, por exemplo, a gente não aprende na faculdade, a gente vende o nosso serviço. Então, a gente não aprende como vender, como convencer um cliente de fechar um contrato. A gente não aprende isso. Eu vou até aproveitar o gancho. Qual foi o ano que você se formou e qual foi a instituição? Me formei em 2013, não, 2018. 2013 eu comecei, né? Isso. Projeção, né? Faculdade de Projeção, que agora é Uniprojeção, Uniprojeção, né? Centro universitário. E eu falei aqui um pouquinho, brevemente, das suas especializações, mas pretende continuar se qualificando? Tem alguma pós-graduação, alguma qualificação já imediata, de curto, médio, longo prazo? Em regularização de imóveis, porque eu acho que dizem que a área te encontra, né?
porque eu queria tributário. Até hoje eu fico, gente, será que não é melhor? Tributário é melhor não ter audiência, né? Mas, assim, eu acho que a área te encontra mesmo, porque assim que eu me formei, eu fui trabalhar para uma imobiliária. Então, fui contratada, né, em parceria com outro advogado que era o dono da imobiliária. A gente começou a fazer parceria em diversos casos, não só da imobiliária, e esse assunto imobiliário foi me conquistando. Mas a área civil, para mim, é a melhor. Desculpa os criminalistas. Então, eu também tenho esse mesmo, eu partilho dessa mesma, sabe? Eu também gosto. Eu amo. E por isso que eu falei, não, tenho que fazer uma especialização na área civil, porque no início você vai pegar de tudo, gente. Desculpa falar. Tem que pegar. Mas se você quer também saber qual é o seu talento, porque você não vai ser bom em tudo. Não. E você vai ter que ir ali trabalhando e vendo qual a área que você mais domina. Tem que pegar prática. Pegar A prática. E a prática a gente aprende muito pouco na faculdade, Sim, né? Então, muito pouco. E, assim, nesse tempo de advocacia, tem alguma coisa, assim, que aconteceu, alguma situação, caso que você lembra, assim, que seja engraçado ou que fez... Que você tem boas lembranças e memórias, assim, que você pode contar? De medo? Pode ser medo, pode ser engraçado, pode ser constrangedor, que você gostaria de compartilhar. Assim, foi um medo, mas eu também achei engraçado, né? A minha primeira audiência foi no juizado especial. E o juiz, gente... Gente, eu não sei se ele não estava num dia bom, não sei o que ocorreu naquele dia, mas ele me deixou extremamente nervosa. Então, em alguns momentos eu queria falar e não podia falar porque era juizado especial, a parte de ter que falar. E assim, ele me deixou extremamente nervosa. Só que eu saí de lá rindo, não foi... O medo foi do juiz, né? Porque a gente tem aquele respeito, né? E o mais engraçado foi a testemunha. Porque a testemunha... Ela falou assim, olha, doutor, eu ouvi tudo, ouvi isso. Naquela época, quando a gente, né, perguntou, você pode testemunhar o fato? Eu ouvi isso, posso falar? Vou falar tudo. Passou uns 8 meses, acho que por aí. Foi a audiência, né? Ocorreu a audiência de instrução. E aí, a testemunha disse que não lembrava. O juiz perguntou o que ela falou. Ah, não me lembro direito. Eu olhei assim, gente, eu queria enfiar a cabeça dentro, assim, por debaixo da mesa. Sempre as testemunhas fazendo isso com os advogados. Não lembra, mas você não ouviu nada. Não lembro, assim, o que ela falou exatamente. Eu sei que ela estava muito nervosa, tentou, assim, jogar algo na mesa, não sei o quê. E eu falei, era uma situação de um veículo. Na verdade, olha só, uma situação no meu condomínio. Por isso que eu falo, os seus primeiros clientes vão ser... As pessoas próximas, As pessoas próximas, da família, o seu vizinho e tal. E foi o que ocorreu. Uma vizinha do condomínio, acho que ela não estava também num dia muito bom, e ela usava uma garagem que não era dela, era uma garagem vazia, e aí ela resolveu, sem comunicar ao condomínio, que ia usar aquela garagem, e ficou usando. Só que como era uma garagem vazia, a minha cliente pediu ao condomínio para usar aquele dia. Porque o esposo dela ia trazer um outro carro, ia ficar na garagem dela e ela usar essa garagem vaga. Ela fez o certo e a vizinha que estava fazendo errado... Só que a vizinha não gostou dela ter estacionado na vaga que não era dela. Aí ela chegou, viu que a vaga estava ocupada, foi no apartamento dela, pegou uma tesoura, olha isso... Pegou uma tesoura e ela tem um cargo público. Né? Então não vamos dar muitos detalhes. Ela pegou uma tesoura e foi arrastando assim no carro da minha cliente. Arranhando e era uma EcoSport, né? Aquele carro que tem Sim, o step atrás. O step atrás, ela rasgou toda a capa do step. E assim, ela chegou na portaria acabando com o porteiro. E aí, quando era pro porteiro falar... Ele não falou. Ele falou que não lembrava. E você sabe que não tinha câmera. O dano moral tinha câmera, mas não tinha voz. E o dano moral, ele tem juízes que têm um entendimento que precisa saber o que foi falado para ofender a honra, né, da pessoa. Sim. E se você não prova o que de fato foi falado... Fica só o dano material. Só o dano material.
Essa foi boa, hein? Pra mim, eu dando moral ali, só o fato da vergonha dela de E estar essa foi a sua passando. primeira e já foi uma boa, né? Uma Foi, grande de é um babado, né? Um babado babado, jurídico. babado jurídico. E, doutora, como que você se vê no mercado de trabalho a curto, médio e longo prazo? Será que daqui a 10 anos a doutora Angélica Veiga continuará sendo advogada ou não? Sim, Sim? sim, mas eu quero crescer grandemente com boas pessoas, que eu acho que ninguém cresce sozinho. Não. Pessoas precisam de pessoas. E por isso o meu visionária, porque eu tenho essa visão de que... Isso, porque é visionário, porque advocacia é visionária. Porque, assim, eu ainda quero um projeto que eu não vou falar muito, porque eu sou daquele tipo que primeiro eu quero realizar. Mas eu acredito que essa junção de boas pessoas, né, ao seu redor, com várias especialidades, essa junção de advogados querendo, de fato, crescer, ela traz uma visão da advocacia que poucos têm. Sim. Então, eu coloquei na minha cabeça que a advocacia pode demorar um pouquinho? Demora. Sim. A gente vai, né? Tem muita conta para pagar, tem gente que tem filho, tem gente que tem que cuidar da família. Então, assim, não tem condição ali de juntar um dinheiro para ter um grande escritório. Então, assim, mas eu ainda entendo e ainda vejo que daqui 10 anos eu posso estar muito grande com pessoas bacanas ao meu lado, assim, pessoas realmente crescendo junto, né? Querem crescer e a gente fazendo aí da advocacia algo próspero, né? Sim. Porque a gente, assim, eu escuto muito isso, né? Ah, nossa, é muito difícil de ganhar dinheiro. Mas gente, você escuta dos próprios colegas ou não? Também. Também. Aquelas pessoas com a dificuldade de crescer e de aparecer, que parou no tempo, falam muito isso. Família também fala. E assim, eu não, eu sei que tem advogados que hoje, atualmente, já estão numa condição melhor e que gostam de mostrar um bom carro e tudo mais, que faz parte ali do seu network também, né? Sim. Mas nesse início da advocacia, acho que você tem que fazer mais do que falar, sabe? Exato. Porque quando você aparecer bem, as pessoas vão falar, nossa, opa, valeu a pena, ela trabalhou tanto, entendeu? Então não adianta eu ficar querendo mostrar algo que eu não sou. Isso não faz parte de mim. Eu sei disso. Eu sei disso. Agora sim, a gente vai ter que começar a falar um pouco do nosso tema, porque o tema é um tema muito bom. E eu sei que a doutora tem expertise, porque está trabalhando nesse ramo, já falou aí que gosta do direito imobiliário. E eu já vou começar com a primeira pergunta. Aqui no Distrito Federal, a gente tem muitos imóveis irregulares. E quais são os primeiros cuidados que a gente tem que ter ao adquirir esse imóvel? Você tem como dar um direcionamento para os nossos espectadores do que a gente precisa analisar, por exemplo, em questões de documentos? Sim, com certeza. Olha, gente, eu falo que as pessoas aqui no DF não têm medo de arriscar, né? São audaciosos. E compra mesmo. Compra mesmo. Então, existem uns documentos, os primeiros documentos essenciais para a compra de qualquer imóvel é a certidão de ônus e escritura, né? Verificar esses dois documentos. A certidão de ônus, ela conta toda a história. É veracidade e idoneidade do documento? Se for um documento assim que tem alguma rasura? Não, o documento de certidão de ônus você vai adquirir junto ao cartório. Ao cartório. O cartório de registro Não pode ser uma cópia? O ideal é você, porque assim, uma cópia... Ir lá e agora nem precisa nem ir, precisa. Né? Então você tem o site lá, Registradores do DF. Se tiver a matrícula, faz o requerimento junto à matrícula. Tem gente que não tem a matrícula do imóvel e fica perdido. Gente, é só ligar no cartório de imóveis, né? Onde o imóvel está localizado e pede por meio do endereço. Pelo menos o endereço você tem, né? Não é possível. É gratuito ou não? Não. Paga uma taxazinha. Paga. Cartório, né? Hoje aumentou para R$40. Mas, por exemplo, no Goiás, uma certidão de inteiro teor é mais de R$100. Mas R$40 aqui no Distrito Federal, ele é acessível, né? Sim, então... e era 28, 27, aumentou por agora. Então, esse documento, ele é acessível, não tem por que você não ter esse documento. Então, quando você não tem um corretor, né,
Para fazer você tem que ir lá e fazer. Ou você contrata um advogado que já atua com imobiliário e que sabe qual é a documentação. E eu ainda falo mais, mesmo com o corretor, é bom ter o advogado. Sim. Porque o corretor muitas vezes quer vender. Então, vai ter alguma coisinha lá na matrícula, vai falar para você que se ele vai resolver, contrato o advogado para uma consultoria. Eu falo, gente, por que as pessoas não querem pagar consultoria? Exatamente. Porque você vai gastar ali e vai ter um gasto pequeno, que não é 1/3. A gente tem que lembrar que a advocacia não é só para a demanda quando ela já está ali com o problema, ela também é preventiva. Exato. E a consultoria, ela é exatamente para isso. Por exemplo, quando você está com uma dor, por exemplo, você não procura um médico, você não tem que pagar ali. Às vezes a gente tem umas clínicas mais acessíveis que a gente paga uma taxinha ali, mas você tem que passar pelo médico. Sim. E a mesma coisa advogados. Às vezes você precisa de uma orientação em relação a esses documentos, paga-se a consultoria para você evitar um problema maior no futuro. E evita problemas maiores. E eu vou perguntar mais uma. Quais são os riscos de você comprar um imóvel irregular aqui no Distrito Federal? Essa pessoa que não buscou uma consultoria, que na verdade, às vezes pode ter buscado uma opinião de uma pessoa que não tem expertise e acabou tendo um problema. Quais são os riscos para essa pessoa? Então, só complementando a primeira pergunta, por quê? Muitos imóveis aqui não têm matrícula, porque estão totalmente irregulares. Mas a gente tem os imóveis da X, que depois virou Codab, né? Sim. Esses, provavelmente, alguns, muitas vezes eu pego a certidão de ônus com Terracap, Codab, como proprietária ainda. Né? Ainda, é. Aí eu vou explicar mais para frente para você, mas assim, só a questão da documentação. Você tem um imóvel que não tem matrícula, aí você já fica... Opa, peraí. Alguma coisa. Ou se ele tem uma matrícula mãe, que, por exemplo, a pessoa tem uma chácara, né? E ela tem ela tem aquela escritura e uma certidão de ônus daquela chácara, e ela vai dividindo. Uhum. Só que tem que tomar cuidado também com o parcelamento de solo devido, né? Que isso também pode gerar um problema, o fracionamento. Então, assim, aí você tem que olhar, por exemplo, se a pessoa tem só cessão de direitos, entendeu? Ele tem uma matrícula mãe, mas tem uma cessão de direitos. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que olhar toda a cadeia possessória. Quem são aquelas pessoas? Analisar. E quem faz isso? O advogado. Porque o corretor ele não vai ter esse desgaste, esse tempo para olhar quem são aquelas pessoas, o último posseiro tem alguma ação judicial. Verificar toda a cadeia possessória é de suma importância. As pessoas não olham. Ele tem uma cessão de direitos, vou comprar. Cuidado, que a cessão de direitos pode ser falsa. A cessão de direitos não dá posse do imóvel para ninguém, né? A gente precisa deixar isso bem claro, né? Assim, depende por exemplo, o imóvel público irregular, você vai ter só a detenção, né? E você não tem direitos possessórios, mas tem pessoas que têm uma cessão de posse, por exemplo, na Vicente Pires, né? Tem muito, e você consegue comprar ali tranquilamente. Você vai ter que pagar agora, né? Tem um processo de regularização, sim, mas você consegue em várias ruas ali comprar de forma mais tranquila, com base na cessão de direitos. E aí esse documento vai ser usado na regularização. Então, cada caso é um caso. São peculiaridades de áreas, de imóveis que a gente tem que analisar. Então, assim, a segunda pergunta, repete para mim, por favor. Quais são os riscos de se comprar esse imóvel irregular? Essa pessoa que não buscou essa consultoria. Isso. Eu vou citar aqui brevemente um caso recente que eu peguei. São 5 compradores de uma terra que, a priori, tinha uma documentação, uma escritura, só com escritura muito antiga, que foi feita... Que foi feita onde? No cartório Planaltina de Goiás. Porque tem alguns imóveis no Lago Norte que aqui não... Eles foram escriturados, a terra, né? Uhum. No cartório de Planaltina do Goiás. E depois teve a transferência para o cartório de Brasília. Só que assim, quem é leigo, pega a escritura, tem o carimbo do cartório, tem alguma coisa do cartório, acredita. Ok. Só que essa terra, ela tem um litígio junto à Terracap. Existem áreas aqui no DF que já tem destinação final, por exemplo. Aquela área ali vai ser uma CAESB.
Entendi. Já tem... Ou um grupo, que o pessoal faz também de habitacional, né? É bem comum, Ponte Alta tem muito, né? Já tem uma destinação final, só que assim, se você comprar um imóvel igual esse, eles prometeram um condomínio de luxo, assim, sensacional, aquele flyer, um folder, sensacional, no lago, perto do Iguatemi, vou comprar, né? Então, o que que acontece? A gente oferece ali uma consultoria justamente para avaliar toda aquela documentação e para ver a veracidade, porque quando eu peguei o caso que eles já tinham pago há 2 anos atrás todo o valor, quando eu peguei, eu olhei e falei, gente, essa documentação tá estranha. Tinha uma justificação de posse, ele acreditou que a justificação de posse, que é um outro documento que te dá direitos ali sobre o imóvel, mas para regularizar junto à Terra Cap, não para vender imóvel, entendeu? E imóvel irregular. Eles acreditaram nesse documento e compraram esse imóvel. Só que você analisando toda a cadeia possessória, não segue uma ordem de pessoas. E a gente foi procurar processos judiciais, achamos processo antigo com a Terra Cap e já procedente para a Terra Cap, que aquela área é da Terra Cap. Era dela. E já tem uma destinação para aquela área. Então, assim, o ideal é você procurar processos judiciais, certidões cíveis daquelas pessoas. Mas isso, quem faz é o advogado, né? Sim, o corretor ele tem a obrigação de fornecer, por exemplo, as certidões cíveis, né? Para saber se tem algum processo judicial pendente, se tiver condição não, eles têm, né? Eles, na maioria das vezes, quando é imobiliária, eles fornecem toda essa documentação, por exemplo, Justiça Federal tem execução trabalhista, que a gente sabe que o crédito trabalhista tem grande importância, então se o imóvel... Tem prioridade também. Né? Então, assim, tem um imóvel lá que está penhorado por causa de uma dívida trabalhista. Então, são certidões essenciais que o corretor, né, ele tem que fornecer. Ele tem acesso e pode fornecer. E pode e deve fornecer. Então, nesse caso, por exemplo, se uma breve procura do último posseiro, você já ia estranhar, porque não tem endereço nenhum aqui no DF. E tem 2 processos judiciais falando que aquela pessoa não entregou o imóvel e que aquele imóvel era da Terra Cap. Se você pensar bem, se ele tivesse contratado um advogado para avaliar isso, ele não tinha comprado essa terra, esse pedaço de terra. Mais uma vez, advocacia preventiva, gente. Ó, o assunto é muito bom e eu preciso acelerar aqui, porque já a gente chega no final. Você acredita, doutora? Eu falei. A gente precisava de pelo menos 2 horas, meu Deus. Eu falei que aqui... Ó, vamos lá. O governo do Distrito Federal, como que ele está enfrentando essas grilagens de terra, essas vendas de imóveis sem regularização? Você acha que o DF tem se mobilizado? Ele tem feito um serviço assim ostensivo para evitar? A gente escuta muito falar na conscientização, mas eu acho que essa conscientização ainda não é eficaz, porque as pessoas não têm medo. A gente vê a 26. Você acha mesmo que existe uma conscientização? Não. O que eu acredito é que, assim, dá certo. Em algumas possibilidades ocorrem de você ter, por exemplo, na Vicente Pires, imóvel que você comprou de 25 mil ou 20 mil há anos, né? E hoje tem imóvel lá que vale 1 milhão. Uhum. E a pessoa vai conseguir regularizar. Às vezes dá certo, mas aí vai depender da análise documental, vai depender de onde você comprou, se ele tem, por exemplo, uma reserva ambiental, entendeu? Então, porque tem áreas aqui que tem algumas reservas, que é próximo de preservação mesmo, né, ambiental. Então, tem áreas tombadas também. Então, assim, o DF eu acho que nesse sentido falha, tá? E outros programas que já estão ocorrendo, por exemplo, programas de regularização na Samambaia, que são esses imóveis que você citou, da Codab, né? Só que eu acredito que precisa melhorar a eficácia mesmo e a eficiência. Para que as pessoas sintam medo. Não, nesse sentido da Codab, dos imóveis da Samambaia, a eficiência do órgão, do setor também ali da Codab. Qual é o órgão? É o DF Legal? O DF Legal, é porque assim, existem imóveis que são da Terra Cap, existem imóveis que estão
para regularização, mas junto à CODAB. A CODAB que é a responsável. Então, esses da Samambaia, por exemplo, as pessoas estão enfrentando grandes dificuldades para conseguir a resposta da CODAB. Você leva toda a documentação, vive lá há mais de 5 anos, que é um dos critérios, né? Que são um dos critérios. E aí você leva a documentação, leva tudo, e cadê a resposta? Né? Tem cliente Gasta dinheiro, às vezes a pessoa é baixa renda, tem que pegar uma grana ali emprestada. para Quando buscar vai ver, documentação, tirar xerox, não sei o quê, para ir lá várias as certidões vezes. que tem uma validade. E aí não consegue resposta ainda, né? Eu tenho um cliente que já foi eu acho que tem 2 anos mais ou menos, que a gente juntou toda a documentação. Eu falei, não, olha, ela não, só queria que você me ajudasse a auxiliar aqui, o que eu vou levar, porque ela, na verdade, esses imóveis da CODAB não poderiam ser vendidos para outras pessoas, né? Sim. E as pessoas vão repassando Elas vão através de sessões de direitos. Então, assim, esses programas é um ponto que o governador, né, os governadores aí que vão passando aí, né? Sim. Eles estão usando alguns programas para conseguir regularização. Isso é bacana, mas precisa que a CODAB seja mais eficiente, né? Entendi. Não tá. 2 anos para avaliar uma documentação. É muito tempo. Já é o tempo dele transferir para outra pessoa, que não vai ter os 5 anos de posse. E isso, na verdade, fomenta exatamente reiterar isso, né? Vai reiterando. Quais são as implicações, doutora, para quem acaba comprando esse imóvel irregular? Ela, por exemplo, como que isso pode afetar a vida do comprador? Ele fica sujo, enfim, quais são as implicações? Então, primeiro perder dinheiro. Que ninguém quer. Ninguém quer perder dinheiro. Então, assim, você tem que ter total receio, porque igual eu falei, tem pessoas que conseguem comprar e dar. Ok. É só implicação civil? Não. Aí existem 2 tipos de implicações. Por exemplo, essas pessoas que eu citei desse meu caso, essa pessoa estava tentando, como ela não conseguiu formar a pessoa que vendeu, o corretor, que prometeu, formar aquele condomínio, ele deu um prazo no contrato, que até tal data o condomínio estaria pronto. Aí quando chegou essa data, 1 ano depois, nada desse condomínio, nada de infraestrutura oferecida, eles cobraram dinheiro de volta. E aí, o que acontece? Existem implicações dos 2 lados. Para o corretor, que vendeu algo que não deveria ter vendido, entendeu? Então, ele responde também. O corretor responde? Ele fica... Sim, nesse caso, ele tinha obrigação, ainda mais assim, com as provas que a gente tem que realmente a pessoa que vendeu pode até ser um laranja. Entendi. Essa pessoa pode não existir. Então, essa pessoa que vendeu e que tomou ali em frente ao negócio, falando que aquele tinha áudios, promessas de uma grande infraestrutura, de um grande condomínio. Então, assim, a gente busca falar para o cliente que ele também pode ser envolvido nessa grilagem de terra. Sim. Dependendo porque, por exemplo, a gente não tem o dinheiro aqui para te devolver, mas vamos fazer o seguinte, você vende esse lote. Entendi. Você vende esse lote. Sim. Aí vai ter um documento com o seu nome como vendedor envolvendo. Uma falsa idoneidade do documento ou não? Para quem é leigo, vai achar que tá tudo correto? Vai estar tudo correto, porque vai ter porque as pessoas... Gente, isso aqui é até importante falar. As pessoas têm uma mania de achar que reconhecimento de firma, autenticação... Tá tudo certo. Gente, cartório, ele é um serviço como qualquer outro. Então... E o cartório não vai ver a história do imóvel, não vai, entendeu? O advogado, agora, sim. É importante falar que tem um provimento novo, eu não vou lembrar aqui o número agora, mas quem pode me procurar aí nas redes sociais que eu posso passar. Mas agora os cartórios aqui no DF, por isso que tem muita gente fazendo sessão de direito no Goiás. Não sei se você tem ciência disso. Sim. Que eles agora não faz assim, vamos fazer sessão de direito aqui, não faz. Só que esse caso foi antes desse provimento. Hoje você tem que dar ali um documento, por exemplo, o IPTU. Porque apesar de ter imóveis irregulares aqui no... Tem o pagamento. Tem o pagamento do IPTU. Interessante isso, né? Não na 26, mas vai chegar. Vai chegar. Como chegou na Vicente Pires. Vicente Pires aí. Sol Nascente também? Sol Nascente, eu acho que só alguns setores. Só alguns
trechos, né? Porque lá, além de sol nascente, tem o pôr do sol também. Tem o pôr do sol. Inclusive, é uma das áreas maiores, né? De imóveis irregulares, né? O pôr A do gente tem sol, um exemplo também da estrutural, né? Estrutural. Que era imensa. Imensa, estrutural. Itapuã, né? Itapuã, inclusive, infraestrutura lá muito ruim. Ocorreu um acidente agora, pegou fogo, porque o que eles fazem? Ligam, né? Vão fazendo gatos, né? De luz, né? Para furtar a energia. Isso. E aí teve um curto-circuito lá e pegou fogo, 3 pessoas. Sim. Aí o governador estava lá, a vice-governadora, todo mundo lá para... Assim, eles têm que ter um olhar, né? Porque a gente está falando aqui de compra e venda de imóvel irregular, mas tem uma questão social voltada, que na verdade, um dos grandes problemas no Distrito Federal. Então, a gente tem muita gente que vem de fora para cá tentar sorte, tentar a vida aqui, Sim, oportunidades, né? Então, acaba que eles se sujeitam a esse tipo de situação, colocando a vida em risco, dos seus em risco, para poder ter ali o direito constitucional de moradia. De moradia. Então, isso aí é algo que realmente a gente precisa ter um olhar porque crítico. Os nossos sistemas, essas propostas habitacionais e tudo mais ainda não é suficiente. Né? Tem muita gente, inclusive pessoas que moram aqui no Distrito Federal há muitos anos e não conseguem. Não conseguem. E você vê que mesmo realizando um programa de habitação, que é o caso ali, por exemplo, da Samambaia, e agora a Vicente Pires também não tá num processo, só que aqui na Vicente Pires, a classe média alta para cima, né? Sim. Então, consegue ele pagar, enfim, fazer a regularização, mas tem pessoas que não vão conseguir. Doutora, eu tenho algumas outras perguntas, mas eu acho que a gente consegue fazer e deixar essas perguntas também até na tua rede social, mas eu vou abrir aqui o espaço para que a doutora possa me orientar os nossos espectadores para falar assim... como que eles podem se precaver, né? Por exemplo, a gente sabe que a gente tem muitas pessoas que ainda almejam um primeiro imóvel, às vezes junta ali um dinheiro ali suado, né? Verdade. E aí, consegui juntar ali os meus 15 mil, 20 mil, e aí junta a fome com a vontade de comer, porque da mesma maneira que a pessoa tem interesse de adquirir o imóvel, vai surgir muitas pessoas também querendo oferecer possibilidades da compra, facilidades, e essa pessoa que não tem conhecimento, ela cair num golpe. Então, eu abro as câmeras aqui e os áudios para que a senhora possa orientar essas pessoas de quais os passos que eles podem tomar ali para se precaver. Lógico, se você não tem o mínimo do conhecimento, procure ali uma orientação jurídica. O corretor é legal, mas o advogado que vai te dar também esse direcionamento. Então, quais são os documentos que a doutora indica analisar e tudo? Pode ficar à vontade. Então, é importante, primeiramente, você verificar se o imóvel foi irregular, não tem matrícula, cuidado com a documentação. Leva a documentação para um advogado de confiança analisar, tá? Tem matrícula? Certidão de ônus. Vamos ver a história dessa certidão de ônus. O imóvel é da Codab, o imóvel é da TerraCap. Você pode ou ir à TerraCap tentar, porque às vezes não tem muito acesso, né, para a população não sabe como proceder. Verifica se o advogado pode diligenciar junto à TerraCap, junto à Codab, para verificação da regularidade daquele imóvel, se está prestes a regularizar ou não, se ele pode ser cedido para você. Vou fazer um contrato de compra e venda, vou fazer uma cessão de direitos. Gente, precisa de um advogado para analisar esse contrato, para ver se tem prazos, porque assim, muitas vezes o GDF ele não vai ter culpa, tá? Ele não vai ter culpa. Então, se você tiver algum dano material, você vai ter que procurar aquela pessoa que te vendeu. Então, sempre procurar o advogado para análise documental, cadeia possessória, verificar quem são aquelas pessoas que estão vendendo para você, se tem algum processo judicial. É necessário todo o acervo probatório antes de fechar o negócio. Entendeu? Quais são as provas que aquele imóvel pode ser vendido? Qual é a área? Existe destinação final para aquele imóvel? Ele pode ser vendido? Eu posso construir? Porque você pode ter, por exemplo, uma derrubada de algo que você construiu com o seu pouco dinheiro. Você vai ter que entrar com a liminar, pode não ser concedida. Enfim, procure sempre um advogado para analisar aquela negociação, aquele negócio jurídico. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui que veio aqui para mim, que é o seguinte.
eu acho que a gente poderia até finalizar com ela, mas mais uma vez eu vou deixar a doutora acrescentar. Quem teve esse imóvel derrubado, por exemplo, e construiu e fez as benfeitorias, nesse caso, ele tem direito a alguma indenização por parte do Distrito Federal ou do Poder Público no geral? Nesse caso que eu citei, É. não houve construção, graças a Deus. Mas se houvesse, não. Não? Tudo, mas as ainda, benfeitorias. mas assim, aquela pessoa que adquiriu o imóvel, aquele pedaço de terra ali de boa fé, Sim. construiu, morou, fez tudo bonitinho. Aí eu vou citar uma brecha na lei. Porque o que acontece? Em regra, o DF ele não é obrigado a pagar benfeitoria em invasão. Tá? Em regra é isso. Antigamente, a gente vê muitos julgados. Se você procurar no Jus Brasil, tem muitos julgados antigos que concedia benfeitorias para as pessoas de boa fé. Acho que é por isso que expande isso. De forma arbitrária, não, errada mesmo, né? Essa notícia, né? Pode construir que depois você vai conseguir. O que acontece? Tem alguns imóveis que têm sim essa possibilidade, até porque a pessoa que te vendeu, ela tinha algum termo de uso, pagava alguma taxa de ocupação, ou alguma concessão, por exemplo. Já vi um caso que existia um contrato de arrendamento com o Distrito Federal. Então, esse contrato de arrendamento, ele garantiu aquele poceiro de 30 anos que ficou lá e o GDF não fez nada, construiu, edificou, valorizou o local que ele conseguiu. Então, tem que ser analisado o caso. Aqui na 26, ninguém está conseguindo, por exemplo, em essas derrubadas, as últimas derrubadas, eu olhei várias liminares e ninguém conseguiu nem firmar e nem ter de volta o dinheiro do muro, daquela infraestrutura que conseguiu ali começar a construir. Então, você tem que ver qual é a área, quanto tempo a pessoa ficou, se a pessoa tinha alguma outra documentação que garantia alguma coisa de benfeitorias. Por exemplo, em casos de licitação, a pessoa que arremata aquele imóvel que foi cedido, mas não teve pagamento de taxa de ocupação, ela arrematou o valor do lote, mas tinha uma valorização enorme por causa de um prédio. Entendi. Ela vai enriquecer, né? Sim. Sem causa. Então, nesse caso, pode ter pagamento ali da benfeitoria. A gente está chegando ao fim, infelizmente, do nosso podcast. Eu gostaria muito de agradecer a participação da doutora Angélica Veiga, nossa convidada de hoje, por compartilhar a sua expertise, essas informações tão valiosas, porque, mais uma vez, no início eu falei que era um tema, um assunto de repercussão, e qualquer um está sujeito, né, doutora, de cair numa situação dessa, porque a gente olha ali o senso comum, o leigo, até mesmo nós também, a gente pode ser até induzido em erro, né? Sim. Bate ali o olho, tá tão verídico, tá tão bom aquele documento, mas aí quando você vai fazer uma busca mais assim... Documentos de cartórios, E aí você vai ver que não é bem assim. Então eu aproveito para agradecer a sua contribuição, de você ter compartilhado aí todas essas informações relevantes. E eu quero que a doutora fale as suas redes sociais, como que a gente consegue, por exemplo, buscar, né, orientação com a doutora, e fale quais são os seus canais aí, né, redes sociais, fale também sobre o seu telefone, onde que a doutora atende. Então, gente, eu tenho um perfil profissional, muito voltado para advocacia, que é advocacia _visionária_, tá? Vou repetir, advocacia _visionária_. Você pode me procurar nessa rede social. Também tem o meu número profissional, WhatsApp profissional, que é o 61981815483. Repetindo? 981815483. Podem me procurar, eu presto consultorias, é necessária a consultoria, né? Preventiva, advocacia preventiva. E qualquer dúvida, estou à disposição da população, principalmente do DF, que vive essa irregularidade, né, dos imóveis aí. Depois a gente abre uma enquete para a doutora falar quais são as regiões que mais têm esse impacto, né, da irregularização aqui do Distrito Federal. Eu agradeço todos mais uma vez, né,
por nos acompanharem até aqui. A sua participação, né, é importante para o enriquecimento e o sucesso do nosso canal. Então, eu aguardo vocês no próximo encontro. Até mais. Eu que agradeço aqui o convite. Agradeço também o Dr. Bueno, né, que cedeu esse espaço aqui para a gente também, com essa ideia inovadora. Agradeço muito pelo convite, foi muito bom estar aqui. A gente poderia ficar aqui horas. Verdade. Obrigada. Até mais. Até mais.